Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da oitava Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 14 de abril de 2023. Bom dia a todos. Dando início aqui à sessão no EPAT. Temos a presença de diversos patronos. Seguindo a ordem da pauta, nós temos o processo relativo ao AIN 401.7513, cujo autuado é Flor Pinos, Indústria de Resinas Limitada, é um recurso misto do Dr. Faisal, e temos a presença do Dr. Giancarlo Alarcon Evasso. Dr. Giancarlo, bom dia, tudo bem? O senhor vai fazer sustentação oral? Bom dia. Eu creio que até diante dessa quantidade de patronos aqui hoje, esse caso dá para dispensar a sustentação oral sem problema, não tem problema. Eu posso passar. Fique a seu critério, independente da quantidade de patronos, se o senhor quiser fazer Não, sustentação. já estava nos planos não sustentar esse caso, estou Tá, só só comentando que acompanhar. ajuda. Claro, só acompanhar. Tá, só acompanhar. Então, eu preciso saber com o Dr. Faisal se ele trouxe voto ou se ele justamente pautou para ouvir a sustentação oral, Dr. Faisal. Bom dia novamente, doutor Samuel, bom dia a todos. Eu trouxe voto sim, mas se houvesse tentação oral, poderia contribuir, porque é um caso de inidôneo um pouco atípico, né? Mas, de qualquer forma, eu trouxe voto sim, doutor Samuel. Tá, perfeito. Então, podemos seguir com o voto, doutor Jean? Sim, claro, por favor. Tá bom, então, doutor Faisal, por favor, com a palavra. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Samuel, poderia, por favor, abrir a edição do voto para poder lançar a versão mais atualizada do voto? Veja se já está disponível. Verificar aqui. Está sim. Vou só lançar aqui a versão atualizada do voto e já retorno um minuto só. Doutor Samuel, doutora Daniela, doutor Ramon, doutor Tiago, peço que verifique se o voto já está. A ementa, eu vou depois ajustar. Já está? Está, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou iniciar pela acusação. Trata-se de uma acusação, auto de infração lavrado por conta do recebimento nas datas e valores relacionados ao demonstrativo 1, anexo, né, do auto, de mercadorias, goma, resina de pinos in natura, sujeitas à tributação pela alíquota de 18%, no valor de R$ 3.003.907,50, desacompanhadas de documentação fiscal hábil nos termos do artigo 184, inciso 1 do regulamento, utilizando-se de documentos fiscais inábeis para acobertar as operações emitidas pela empresa MS Web Comércio de Madeiras e Derivados, CNPJ descrito aqui na autuação. Em flagrante situação irregular perante o fisco, visto que não se encontrava em atividade à época das operações, conforme se comprova o extrato do CADESP e relatório de diligência realizada, ambos anexados. Também fazem prova livro de registro de entrada dos períodos e notas fiscais eletrônicas que constam no demonstrativo 1. Pois bem, a autuada apresentou defesa,
tem algumas questões aqui em preliminar, tem também aqui uma discussão de mérito, né? E alguns requerimentos em relação à redução de multa, abusividade da multa e taxa de juros. Pois bem, em primeira instância, da Delegacia Tributária de Julgamento, o auto de infração foi julgado procedente com a seguinte emenda. Vamos lá, desculpa. Com a seguinte emenda, né? Deixa eu pegar só o finalzinho da emenda aqui, porque o início é a acusação, né? Segundo o entendimento da decisão de primeira instância, a irregularidade foi comprovada, a ação fiscal procedente em parte porque houve uma redução da penalidade, né? Capitulação da infração corrigida, prazo reaberto para pagamento com desconto igual ao período da defesa, interposto recurso de ofício ao TIBT. Então, houve interposição de recurso de ofício por conta da redução da penalidade e recurso ordinário de folhas 1904 e 1934. Houve, em primeiro momento, o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão ACO por falta da devida prestação judicial, determinando o retorno aos autos da primeira instância. Aí foi realizado um novo julgamento, a folhas 1975 às folhas 2004, em que o auto foi mantido em parte, mais ou menos na mesma linha, com redução da penalidade aplicada. Sobreveio, então, novo recurso de ofício, novo recurso ordinário, e agora foi pautado para julgamento, né? É um caso, como eu mencionei, um pouco atípico, né? Não é um caso exatamente como nós estamos acostumados aqui com o idôneo. Só para que todos fiquem, para que todos entendam, né, o que aconteceu, há aqui, segundo a alegação do contribuinte e também conforme consta, inclusive, de parte da decisão recorrida, uma operação triangular, né? Há um encomendante da matéria-prima junto à empresa inidônea, a AMS Web Comércio. Esse encomendante determina que a mercadoria seja entregue na empresa autuada para beneficiamento, para que depois essa mercadoria seja devolvida ao encomendante. Então, há esse cenário aí, né, dessa estruturação dessa operação. Então, vou começar no voto a partir do tópico 10. Vale ressaltar que, de acordo com o fundamento da decisão recorrida, esta manteve a autuação, mas reconheceu a existência de vício na capitulação legal do lançamento conforme abaixo. Então, vou ler dois trechos aqui da decisão recorrida, itens 13 e 14. Todavia, a exigência do imposto foi equivocada, pois no caso em discussão, somente poderia ser imputado à autuada o dever de pagamento do ICMS se efetivamente fosse comprovada que ela tenha concorrido para alguma sonegação que não ocorreu no caso, pois não há nos autos provas que possam justificar o deslocamento da responsabilidade autuada. Haja vista que o extrato do CADESP e o relatório da diligência realizada por si só não têm o condão de transferir a responsabilidade tributária, já que no extrato do CADESP consta expressamente que se trata de suspensão preventiva por não localização com data do início da inatividade a partir de 13 de junho de 2018, ou seja, somente a partir desta data que a empresa MS Web, que é a inidônea, né, fica impossibilitada para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias, logo não pode mais emitir notas fiscais. Item 14. Aliás, é importante esclarecer que os documentos foram considerados inábeis pelo fisco em razão do contribuinte fornecedor não se encontrar em atividade no local indicado, que impossibilitou a comprovação da autenticidade dos demais dados cadastrais apontados ao fisco, emitido por contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco nos termos do item 4, parágrafo 1º do artigo 59. Portanto, não há como admitir que as regras previstas no artigo 23, inciso 1, a linha B, e 85, parágrafo 1º da Lei 6.374, de 89, sirvam de fundamento para a manutenção da exigência do imposto devido em desvios cometidos por terceiros. Neste caso, estaria se criando regra de atribuição de responsabilidade não contemplada pela CTE. Ou seja, em que pese o erro, entre aspas, né, coloco aqui entre aspas, mencionado acima, o doutor julgador ACO entendeu que os referidos vícios seriam sanáveis, afastando a alegação de nulidade
da autuação, já que entendeu viável a recapitulação para o artigo 59, parágrafo 1º, itens 3 e 4, itens 3 e 4 e artigo 203 do regulamento do ICMS. Já o contribuinte recorrente sustenta que este erro de capitulação, notadamente quanto à descrição da acusação, e ainda o erro de indicação do sujeito passivo, que fundamentaram o presente lançamento, deveriam culminar no cancelamento do auto. Entende a hora recorrente que se revela um erro quanto à identificação da natureza da infração, uma vez que não se trata de operação de compra e venda, mas de remessa para industrialização, o que viola os princípios da verdade material, da legalidade e, consequentemente, implica na nulidade do auto. Pois bem, dada a complexidade da matéria e as circunstâncias de fato que implicaram na lavratura do auto, de rigor reconhecer de ofício a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a operação que deu causa à autuação, para que de fato reste claro a sua real natureza jurídica, qual seja, se se trata de operação de compra e venda, como inicialmente entendeu a fiscalização, ou se uma operação de industrialização por encomenda, como alega o autuado, o que inclusive restou reconhecido na decisão recorrida. Entendo que restam dúvidas sobre a efetivação da alegada industrialização por encomenda, conforme abaixo. Na tentativa de comprovar a veracidade das operações, a recorrente acostou, na sua impugnação, DOC 4, folhas 1720 a 1725, notas fiscais que demonstrariam a saída das mercadorias industrializadas para terceiros, CFOP 6124, que seria o encomendante da operação de beneficiamento, dentre outros. Neste caso, ou seja, se de fato houve apenas uma operação por encomenda, com remessa das mercadorias pela empresa idônea, com aquisição pelo encomendante, a autuada seria um intermediário contratada para beneficiar a goma adquirida, devendo devolvê-la ao seu encomendante e adquirente das mercadorias que deram origem ao presente auto. Alega a seu favor a recorrente que a mesma não teria participado da relação jurídica de aquisição dos produtos junto à empresa MS Web Comércio de Madeiras e Derivados, onde teria ocorrido a incidência do ICMS, mas teria sido contratada apenas para beneficiar a goma, devolvendo o produto beneficiado ao encomendante. Ocorre que a descrição dos produtos, a saber, goma, resina, pinos, natura, código NCM 130, 190, 90, fornecida pela empresa MS Web Comércio, não aparentam ter recebido qualquer beneficiamento da empresa autuada, uma vez que a mesma teria dado saída de goma, resina, pinos e natura, sob o mesmo código NCM. Ou seja, as provas produzidas até o momento não demonstram efetivamente se houve o beneficiamento alegado, embora tenha a autora juntado alguns documentos, fato este que será relevante para o conhecimento das questões preliminares e, caso superado, o mérito de todo o debate. Cumpre salientar que um dos princípios basilares do processo administrativo tributário é a chamada busca da verdade material, além do informalismo moderado. Sigo no 21. Inclusive, cabe ressaltar que, se caracterizado o erro de indicação de passivo, justificar-se-ia a alegação da hora recorrente de cerceamento de defesa, pois como poderia a mesma ter todos os documentos exigidos pela fiscalização para comprovar a sua boa-fé, se não foi ela quem fez a compra do produto em questão, sendo apenas destinatária para beneficiamento por encomenda. Mas entendo, contudo, que a comprovação da realização efetiva do beneficiamento da remessa posterior ao encomendante do produto beneficiado pode auxiliar na tomada de decisão no presente caso, auxiliando na prova da exigida boa-fé. Por essas razões, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a recorrente esclareça qual beneficiamento foi realizado, uma vez que desconheço esse tipo de operação, não tenho conhecimento, de que eventualmente a atividade é realizada pela autuada, e não há nos autos até o momento prova nesse sentido, Então, que a recorrente esclareça qual beneficiamento foi realizado nas operações de industrialização por encomenda sobre as mercadorias fiscalizadas, recebidas da empresa MSW, Comércio de Madeira e Derivados, constantes do demonstrativo 1 do auto, e apresente a relação completa e as respectivas notas sobre o código CFOP 6124, referente às saídas das mercadorias por ela industrializadas para o encomendante, referente às mercadorias constantes das notas fiscais do demonstrativo 1 do auto, com os comprovantes dos recebimentos pelos respectivos beneficiamentos, para afastarmos a alegação de eventual fraude nas operações em comum. Após a manifestação da recorrente, os autos deverão ser remetidos à representação para que se manifeste
retornando os autos para julgamento. Como voto, e submeto aos demais colegas para debate e discussão. Obrigado, doutor Samuel. Vou ajustar agora a ementa e já libero a versão final do voto. Obrigado. Perfeito, doutor Faisal. Obrigado, parabenizo pelo voto. Veja, por favor, se está disponível para você fazer esse ajuste, mas acredito que sim, né? Está sim, está sim. Obrigado. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida, doutor Faisal, pelo seguinte, pelo que eu entendi, o objetivo da conversão do julgamento em diligência é para que o contribuinte esclareça que tipo de beneficiamento ou o que exatamente foi aplicado no produto recebido e que faça prova disso. Seria isso? É correto, doutor Samuel. Veja, nós estamos tentando provar aqui a boa-fé da empresa autuada, né? E, eventualmente, se há algum erro ou não de indicação de direito passivo. Então, se ele alega que houve uma inserção por encomenda, há alguns e-mails juntados aí, né? Mas se há algum outro documento que possa contribuir na comprovação do alegado, também se ele efetivamente fez algum beneficiamento e qual seria esse beneficiamento, uma vez que eu desconheço esse tipo de operação. Então, desculpe, a pergunta que eu fiz justamente porque eu encontro as folhas 114 na pergunta 7, contribuinte ou autuada aqui, ela esclarece ali e ela faz beneficiamento da goma resina quando de sua aquisição, a atividade de beneficiamento não importa a modificação da natureza do produto, portanto, a notificada venda tanto a goma resina beneficiada quanto a goma resina em seu estado bruto. Então, assim, eu entendo que isso aqui já está nos autos. E aí a pergunta qual outro documento poderia ser apresentado para comprovar essa atividade? Entendeu? Veja bem, doutor Samuel, como eu disse no início aqui da leitura do voto, né? Não é um caso de inidôneo É atípico, né? é atípico, porque quem faz a operação de aquisição da matéria-prima junto à empresa inidônea é um terceiro, né? É uma terceira empresa. A remessa da mercadoria é feita para a autuada, para que ela beneficie e devolva, né? Embora exista essa informação aí, como eu sou leigo na questão do beneficiamento desse tipo de produto, para mim não ficou claro qual foi o beneficiamento feito e se efetivamente a mercadoria beneficiada foi devolvida ao encomendante e se houve o pagamento por essa operação, né? Eu gostaria de tentar afastar, eventualmente, alguma alegação de que tudo isso é uma triangulação, mas que, na verdade, a operação de fato não aconteceu, foi algo feito exclusivamente para, eventualmente, se furtarem aí o pagamento do imposto ou gerar alguma redução, algum benefício indevido usando uma empresa declarada inidônea posteriormente, né? Então, eu queria, na verdade, reforçar um pouco essa prova, porque, reitero, né? Se não foi a empresa autuada que adquiriu, ela fica um pouco prejudicada na comprovação da realização do pagamento da operação de compra, porque, em tese, não foi ela que fez esse pagamento. O que ela poderia, eventualmente, ter é a comprovação de recebimento dessa mercadoria. Embora, na decisão de primeira instância, o julgador tenha entendido que não há uma prova insuficiente em relação ao conhecimento de transporte, né? Mas tem alguns comprovantes de pagamento juntados aí, mas, de novo, eu acho que quando a gente está tentando demonstrar ou entender se houve boa-fé ou não, né, se convencer a relação da boa-fé ou não do contribuinte, eu acho que a gente tem que permitir ao contribuinte que faça toda a prova possível, né, na busca da verdade material. Então, eu não me convenci aqui de que, de fato, ficou efetivamente demonstrado, como está nos autos, né, a boa-fé. Para que eu possa descartar, eventualmente, alguma alegação de fraude e até analisar a questão de erro de indicação de direito passivo, eu entendo que esse tipo de prova
colaboraria para o meu convencimento. Mas deixo também a todos aí a possibilidade de votar em sentido contrário, tudo mais. Fiquem à vontade. Tá, perfeito. Doutor Ramon, doutora Daniela, doutor Tiago. Presidente, eu fico em dúvida sobre, assim, se isso seria frutífero diante do parecer da representação, tá bom? A representação, ela cita que, na verdade, são duas, tanto o encomendante como o industrializador, né, seriam empresas do mesmo titular, seriam Florpinos, é isso? Na verdade, eu acho que é a mesma empresa, são estabelecimentos distintos, né? Um é Paraná e o outro é São Paulo. Isso. A impressão que é matriz e filial, não é isso? É Parece que é CNPJ diferente, mas tipo é do mesmo dono, tá? Exatamente, doutor Tiago. Não é a mesma empresa, mas são empresas do mesmo grupo, mas CNPJs distintos. Né? E a alegação é que quem, na verdade, deveria ter sido autuada é encomendante, e não a autuada. Mas aí a gente está misturando personalidade jurídica, né, doutor Tiago? É isso que eu queria afastar. Não. O que eu estou explicando é o seguinte: são duas empresas do mesmo dono, né? E com o inidôneo no meio. Então, a gente tem que analisar realmente uma boa-fé aí que, ao meu ver, ela está bem distante, né? Só por esse fato, né? Dá a noção de que todo mundo sabia de tudo, né? Porque se quem mandou e quem recebeu e tinha o inidôneo no meio, que era um consultório de dentista, né? É muito difícil essa boa-fé, né? Então eu não sei até que ponto seria frutífero, né? E a acusação, ela é sobre a empresa paulista de recebimento da mercadoria acompanhadas de documentos que não refletem a verdade, desclassificados pelo 184.1 do RICMES, né? Então, é só a minha visão aí do caso. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Tiago. A minha pergunta também foi justamente até que ponto seria frutífera, né? Mas por um outro fundamento, entendendo que já tem essa informação nos autos, talvez não comprovado, o doutor Faisal fez uma análise muito mais detalhada e profunda do que a gente aqui agora, mas eu encontro ali o esclarecimento, no sentido de que espécie de beneficiamento foi realizado. Né? E acho que quanto a isso, não se discute nos autos, né, doutor Faisal? Isso não faz parte do auto de infração, né? Poderia ter Então, mas veja, à algum medida que, doutor Samuel, foi feita uma recapitulação da infração na lição de primeira instância, reconhecendo que houve um erro na lavratura do auto, eu não me senti confortável nesse momento, tomar uma decisão. Mas, de novo, se alguém quiser pedir vista e analisar de outra forma, fique à vontade. Eu preferiria fazer a diligência até para dar oportunidade e evitar a alegação de, eventualmente, cessamento de defesa, ou alguma coisa nesse sentido. Mas fiquem à vontade, como acharem melhor. Eu acho assim, até é o senhor que sempre fala que o relator tem mais conhecimento do caso do que os demais. Né? Então, assim, também acho que não seria, não produtivo, mas que não seria alguém pedir visto se o senhor não está confortável em seguir com análise do mérito, por exemplo. Então, eu só queria entender um pouco mais o alcance dessa diligência e tentar cercar exatamente, obter todas as informações necessárias para que, se vierem essas informações, a gente está com o processo pronto ou para anular a decisão de primeira instância, ou para manter ou para cancelar o auto, né? Para justamente empurrar o processo para frente. Correto, entendi. Não, eu entendo. Inclusive, houve uma recapitulação da infração, né, na decisão de primeira instância, que também é questionado aí no recurso ordinário, a possibilidade ou não de ser recapitulado da forma como foi feito. Eu só, de fato, não fiquei muito confortável para tomar nenhum tipo de decisão,
porque, embora sejam empresas do mesmo grupo, são CNPJs distintos, né? E há uma separação da pessoa jurídica aqui, que, ao meu ver, a encomendante deveria ter sido incluída no processo, né? Mas não houve essa inclusão naquele momento. E aí, então, ao meu ver, a análise da boa-fé passa aqui por uma verificação do real beneficiamento e da realização efetiva da operação por encomenda. Porque se houve a operação por encomenda, né, com a devolução ao encomendante dos produtos e com o pagamento disso, já que são pessoas jurídicas distintas, tem que haver o pagamento, não importa se é o mesmo grupo econômico ou não, né? Até porque isso também não constou inicialmente da acusação. Mas, de novo, se entenderem que não é o caso de conversão de diligência, tudo bem, eu acho que alguém poderia pedir vista e tentar fazer o voto, e aí, eventualmente, eu faço uma preferência, né? Mas eu, em princípio, votaria pela conversão. Eu só queria fazer uma retificação aqui na minha fala, que de fato não são estabelecimentos da mesma empresa. Eu tinha visto outros documentos, mas aqui é Flor Pinos Indústria de Que o nome, Resinas, né? O nome e Flor leva, Pinos né? Indústria Química. Inclusive, a empresa até mudou de nome mais recentemente, talvez para evitar esse tipo de confusão, né? A doutora Daniela pediu a palavra, por favor. Sim, é que eu fico me pensando se essa diligência, tal como o doutor Samuel pontuou, assim, ela é uma diligência que, de fato, não sei se ela vai trazer alguma novidade aos autos, mas, ao mesmo tempo, ficamos aqui numa situação delicada, porque a precedência para se manifestar sobre o mérito é do relator. Então, levando em vista, o que se pode fazer é um voto contra a diligência, mas não a produção de um voto de mérito. Parece que tem um desconforto com essa diligência que quer me parecer que não há falta de... Esclarecimento? Ele foi oportunizado e o autuado apresentou todas as provas que entendeu cabíveis. Tal como o próprio doutor Faisal cogitou, aqui quer me parecer mais que estamos diante aqui de uma situação de uma triangulação para justamente uma nova sistemática de tentar... Estou aqui conjecturando, tá? Mas como o próprio doutor Faisal falou, talvez uma triangulação, que não me parece que está efetivamente demonstrada essa industrialização. No entanto, me parece que já foi oportunizado de forma suficiente para que ele demonstrasse, né? Tem o curso da fiscalização, tem a apresentação da defesa, tem o prazo para apresentação de RO. Eu entendo, talvez, desnecessária essa diligência, porém, fico nesse questionamento, doutor Samuel. Se devo levá-lo em vista, uma vez que não posso avançar no mérito da acusação. Mas do que Mas acho que a analisei gente já teve um caso, inclusive de minha relatoria, que acho que foi aquele caso das fraldas, que eu falei, olha, eu não estou confortável com o mérito, porque eu entendo que a competência é da Receita. Trago uma preliminar eu acho que era de cancelando o auto, era algo nesse sentido, mas se vencido quanto essa questão aqui da competência, eu volto e analiso o mérito. Eu não vou ficar naquela situação, naquela ocasião, e entendo as demais que eu não estou confortável, eu não vou analisar o mérito, né? Eu coloco as premissas ali e avanço no mérito. Mas isso Olha, foi se uma posição entenderem particular todos aí, se minha. entenderem que não, se eu perder na questão da diligência, aí eu retorno com análise de mérito, mas em princípio eu preferiria que fosse convertido. Tá. Mas tudo bem, fica Presidente, à eu vontade. vou acompanhar o Dr. Faisal, eu tenho o mesmo posicionamento dele no sentido de que o relator tem precedência do voto, analisou com mais profundidade todas as provas e os argumentos do processo, e a despeito do posicionamento da doutora Daniela, que me parece pertinente nesse caso especificamente, mas eu vou acompanhá-lo para conversar em diligência para que possa voltar com todos os documentos hábeis para um julgamento mais percuriente do relator. Tudo bem. O Dr. Faisal já fez o ajuste?
Tá no mudo. Eu tô terminando, porque, na verdade, eu Ah, estava em dúvida se ia passar. Eu vou fazer só uma preferência, então, doutor Samuel, porque eu entendo que vou. Se, se tivesse o entendimento de que talvez fosse ganhar pela não conversão em diligência, então eu levaria em vista para fazer um voto mais elaborado. Mas então, acho que até pela celeridade, no lugar de levar em vista, eu vou fazer uma preferência rápida tá bom, perfeito. sobre o entendimento. Esse que coloquei aqui, que já foi oportunizado e a produção de novas provas não seria necessária nesse momento. Tá bom. Doutor Samuel, eu registrei o voto, então, para conversão em diligência. Eu aguardo, então, a preferência da doutora Laninha. Perfeito, doutor Faisal. E, novamente, se votarem pela... Se meu voto não prevalecer, aí eu retorno numa próxima sessão, afasto a conversão e aí vou diante do INE. Entendi. Presidente, um minuto só para eu tirar um café, enquanto a doutora Daniela prepara o voto de preferência. Perfeito. Pega um para mim também, doutor. Obrigada. Ou que falta da sessão presencial.
Não muda, doutora. Tá no mudo. Desculpa. A infração aqui foi de crédito indevido ou foi de recebimento de mercadorias sem documentos fiscais? Recebimento. Recebimento, né? Não, porque na ementa do Dr. Faisal está constando. É verdade, acho que eu. Deixa eu só ajustar então. Então, aí eu fui olhar aqui a ementa e me chamou a atenção. Posso só ajustar a emenda aqui, doutor Samuel, por favor? Claro, claro. Eu acho que ainda está disponível. Se tivesse crédito, sendo uma industrialização por encomenda, teríamos uma infração de outra natureza, né? Para mim, não aparece a opção de editar o voto, doutor Samuel. Acho que é porque eu tenho que registrar a preferência para Pode ser, pode ser. Mas estou registrando já. Registrei o voto já pelo retorno dos autos para o relator. Contra a diligência, no caso. Como? Contra a diligência, né, no caso, é isso? Isso. Isso, tá bem. Veja se já está disponível para você. Agora sim. Obrigado, doutor Samuel. Ajustar. O voto simples, tá? Pedir preferência para dirigir do ilustre relator, a quem habitualmente acompanho pelos seus bem elaborados votos, pois entendo que o presente processo encontra-se completo e seria desnecessária a conversão do feito em diligência. Ao autuado foram concedidas todas as oportunidades, todas as oportunidades de produção de provas das suas operações, seja no curso da ação fiscal, no momento da apresentação da defesa ou do recurso ordinário, de modo que o contraditório se estabeleceu nos termos legais, deve o processo seguir para julgamento do recurso ordinário. Propõe a devolução dos autos ao relator para manifestação de mérito. Acredito que é o quanto basta como preferência apenas para me manifestar contrariamente à realização da diligência, sem avançar no mérito aqui da matéria. Perfeito, doutor Daniel. Tá ok, já ajustei a emenda aqui. Recebimento de mercadorias acompanhado do documento idôneo. Perfeito. Então, vamos encerrar os debates. O relator do processo ainda não votou. Já registrei, já, doutor Samuel. Tá. Vamos encerrando os debates. Verificando o quórum. Dr. Ramon confirmou presença, todos confirmaram. Iniciando a votação. Todos votaram, então, Dr. Ramon e eu, acompanhando o Dr. Faisal pela diligência, o voto de preferência da doutora Daniela pelo retorno dos autos para o relator. Perfeito, doutor Jean? Então, o julgamento foi convertido em diligência, direcionado ao contribuinte para que apresente essas informações e documentos listados pelo Dr. Faisal, e, na sequência, o processo volta para manifestação da representação fiscal e julgamento. Perfeito. Muito obrigado, viu? Bom dia, bom trabalho, boa sessão. Obrigado, bom dia. Então, encerrando votação do AIN 41, 17, 513, Flor Pinos Indústria de Resinas. A doutora Oi. Daniela, acho que
Não, está tudo certo. Está tudo certo, né? Perfeito. Então, próximo processo é um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon, é o AIN 41.31.811, autuada é São Martinho S.A. E para sustentação oral, nós temos a presença do Dr. Cláudio Torre. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Bom dia. doutor Samuel, presidente. O senhor vai fazer sustentação oral ou vai acompanhar julgamento? Não, farei sustentação oral. Perfeito. Então, como dito, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon. Dr. Ramon, por favor, faça a leitura da acusação, das acusações. E, na sequência, o Dr. Cláudio tem 15 minutos para sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Cláudio. Dr. Cláudio foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito de Franca. Satisfação vê-lo aqui. Satisfação. Presidente, são duas acusações, sendo que a acusação do item 1.2 foi cancelada com concordância da representação fiscal, na medida em que as mercadorias ou os produtos ali debatidos foram reconhecidos como pertinentes ao processo industrial da empresa. Restou, então, exclusivamente a acusação... Só um minutinho para o senhor aguardar, que a doutora Daniela caiu. Pois não, sem problema. Dá o retorno dela, por favor. Doutor Samuel, se me permite nesses momentos, gostaria de comungar com o doutor Ramon, que além de termos lá atrás estudado na mesma faculdade, comungamos do mesmo gosto musical. Ouvi antes do início da sessão. Ano passado, aqui em sou de Ribeirão Preto, o Kiss veio aqui, fez um show fantástico, foi sensacional. Inclusive, na semana que vem teremos mais um espetáculo, virá o Scorpions e o Deep Purple. Então, aqui em Ribeirão também estão vindo muitas bandas de rock. Então, vou estar todos no Monsters of Rock, dia 22, o Scorpions e o Deep Purple também. Eles vão aí também. Que legal. Dia 22, legal. Que legal. Vamos fazer esse adendo. Um abraço. Depois continuamos a sustentação. Perfeito. A doutora Daniela disse que está com problema na internet e ela vai tentar pelo celular. Vai cair o debate também? Do empate não, aparentemente não, mas se teve problema na internet, né? Pode ser que logo deslogue, né? Ela falou que a internet do prédio todo caiu. Não sei aí, doutor Ramon e doutor Thiago, mas aqui em São Paulo começou a chover e tá armando uma tempestade. Tá feio. Eu vim pro prédio da Fazenda hoje, então... Ah, você tá em São Paulo? Não, da Fazenda aqui em Bauru. Tá. Mas então eu tô na rede da Fazenda. Tá bem, tá legal hoje. Mas aí não tá chovendo. Choveu de manhã, mas agora não. Agora tá de boa ainda. Mas choveu de madrugadinha, assim, né? Umas 5 e pouco da manhã tava chovendo. Deu até perto da nossa casa ali, né, Thiago? Choveu forte ali, pelo que eu percebi. Desculpa, senhores. Sem problema. Podemos Caiu retomar, aqui, doutor? A internet, né? Então, doutor Ramon, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Eu não sei até onde a doutora Daniela ouviu, mas eu vou repetir, que são duas acusações, item 1 e 1.2. O item 1.2 foi cancelado pelo reconhecimento de que as mercadorias, os produtos ali adquiridos, compunham o processo de industrialização do contribuinte. Restou exclusivamente, então, o item 1, que diz respeito a acreditamento indevido de CMS, no montante de R$ 7.829.579,
nas datas e valores especificados dos anexos, devido pela entrada de material de uso e consumo quanto da aquisição de partes e peças em separado do maquinário principal ou substituição anteriormente existentes, como também outros produtos. O ICMS é exigido nos termos do anexo 6 e 6C do demonstrativo de crédito indevido. A infringência artigo 66.5 e a capitulação da multa, artigo 85.2J. Essa acusação, presidente, eu queria pedir uma questão de ordem, no mesmo sentido que o Dr. Faisal, e aí, claro, deixando sempre à disposição e ao critério do patrono, Dr. Cláudio, pela sustentação oral, a minha proposta de voto é uma proposta de julgamento de conversão em diligência para esclarecimento de algumas questões contábeis que ficaram ou inexistentes ou não muito claras no processo. Então, se o Dr. Cláudio quiser fazer a sustentação oral, pode ficar à vontade, como é de praxe da Câmara, mas já adianto que a minha proposta é de conversão do feito em diligência. Perfeito, doutor Ramon. Obrigado já pelo aviso. E, doutor Cláudio, fica a seu critério, já com a menção do doutor Ramon, no sentido de que a proposta dele é de conversão do julgamento em diligência para obtenção de maiores informações. Presidente, para editar o voto, por favor. Estou com a fala, senhor presidente? Pode falar, doutor Cláudio. Doutor Samuel, doutor Faisal, doutora Daniela, doutor Ramon, doutor Tiago, bom dia. Esse caso, esse processo, essa circunstância jurídica de acreditamento indevido que restou para julgamento quanto ao item 1, já é de conhecimento desta Câmara Julgadora. Recentemente, em janeiro desse ano, uma outra usina aqui da região, a usina Batatais, passou por um julgamento semelhante nesta colém da Câmara, e onde foi dado provimento, naquele caso, ao recurso ordinário, por se entender que não havia na acusação uma motivação, porque houve o desenquadramento dos bens do ativo contabilizado pelo contribuinte e não havia motivação, simplesmente um destaque no relatório. Aliás, não houve relatório fiscal e apenas o destaque na capitulação. Nesse caso, também é muito semelhante a isso, também não houve qualquer destaque e a acusação fiscal diz respeito a partes e peças para manutenção. Só que, analisando o laudo pericial que foi feito pelo contribuinte, eu não vou me estender na sustentação, concordo com, se for o caso, com a conversão, mas somente para pontuar essa questão preliminar, se não vai ficar ultrapassada por conta da ausência de motivação. Nesse caso específico, ainda que conste da acusação partes e peças para manutenção, e reposição, analisando o laudo pericial formulado pelo contribuinte, existem peças integrais ali com vida útil de 480 meses, isso é 40 anos. Então, até o conceito do que vem a ser partes e peças de manutenção, que foi praticamente ali que constou da capitulação, perde o sentido se uma peça demora 40 anos para possuir 40 anos de vida útil. Então, apenas para fazer esse registro quanto a esta preliminar de falta de motivação aí para o lançamento fiscal, se essa conversão em diligência eventualmente não vai suprimir esse questionamento no futuro. Caso contrário, sem problema algum para continuar com a conversão. É isso. A conversão é para esclarecimento de fato, doutor, antecipando o mérito no julgamento do conversão em diligência. Então, acredito que não haverá prejuízo quanto ao conhecimento dessa preliminar em eventual julgamento posterior. Doutor Ramon, e também até porque acho que naquela ocasião, naquele julgamento comentado pelo doutor Cláudio, o senhor e a doutora Daniela tiveram um posicionamento diverso, né? Eu me recordo bem do caso da usina Batatais, provavelmente foi patrocinada pelo Dr. Cláudio e seu escritório, mas é ligeiramente diferente, que ao final acaba causando bastante distinção entre esse caso e o caso anterior. Aqui algumas questões contábeis que foram debatidas, o auto de infração
tem uma capitulação e eu não quero aqui entrar no mérito, mas, enfim, a despeito do que o Dr. Cláudio aqui citou e sua preocupação quanto ao eventual prejuízo em relação a esse preliminar, eu entendo que não haverá, na medida em que não se trata aqui de uma conversão de diligência para saneamento da acusação, mas para esclarecimento de questão de fato. Perfeito. E o senhor já votou, né? Já registrou o voto? Sim. Perfeito. Assim que puder, já posso fazer a leitura. Por favor. Obrigado, presidente. Então, vou passar direto ao item 12 do julgado. Considerando o laudo de folhas 1682, 1821 em anexo, que faço aqui a ressalva, como bem disse o Dr. Cláudio, um laudo muito bem elaborado, com todo o processo produtivo do contribuinte, com fotos e bastante esclarecimentos com relação ao ativo imobilizado. Considerando a normatização para acreditamento de peças de ativo imobilizado adquiridos em momento diverso da aquisição do ativo, considerando as normas contábeis quanto à escrituração de depreciação de bens imobilizados, considerando que o cerne do debate quanto ao item 1 é sobre a pertinência da classificação dos materiais adquiridos no imobilizado, com consequente possibilidade de creditamento, considerando que os registros fiscais de controle de crédito ICMS do ativo permanente, o CIAP, juntado às folhas 80 e seguintes, encontram-se incompletos, notadamente quanto aos campos código do bem principal, descrição do bem principal, conta do bem principal, descrição de conta do bem principal, o que dificulta e impede a correta identificação contábil da aplicação dos produtos adquiridos aos respectivos ativos imobilizados, bem como, considerando o alto valor dos produtos adquiridos, com fundamento no artigo 25, parágrafos da Lei 13.457, 39, inciso 3, combinado com 90 do Decreto 54.486, converte o presente em diligência ao contribuinte para quê? Item A. Apresente complemento do laudo de folhas 1682 e 1821 em anexo, especificando, quanto aos bens do ativo imobilizado, nos quais alega terem sido empregados materiais adquiridos que tiveram crédito ICMS closados, no item 1.1, eventual aumento da vida útil do bem do ativo, ao passo que no respectivo laudo consta apenas a vida útil dos produtos adquiridos, anexo 4 especificamente. Os registros apresente registros contábeis de depreciação dos bens do imobilizado que compuseram o laudo de folhas 1682 e 1821 em anexo, nos termos das normas contábeis. Item C, os registros contábeis de baixa das partes e peças substituídas nos termos do item 70 do CPC 27. Após o retorno das informações e observância ao princípio do contraditório, caminha-se o presente à douta representação fiscal para manifestação quanto à presente diligência, sem prejuízo de eventual encaminhamento ao auditor atuante para manifestação sobre a complementação do laudo. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicado a análise do mérito, recurso ordinário, bem como recurso de ofício apresentados para o presente momento. Presidente, explicando aqui o voto, o debate que se estabelece é com relação à aquisição de partes e peças. Sr. Cláudio, se o senhor puder fechar o áudio por uns instantes, está dando um eco, não me engano, parece que é vento, alguma coisa assim. Obrigado. Explicando o voto, com relação a essas peças e partes adquiridas, tanto a doutrina contábil e as normas do CPC, como as normas para acreditamento do ICMS de São Paulo, prevêem que as partes e peças, quando compradas separadas dos ativos imobilizados, para que sejam incorporadas ao ativo imobilizado, devem gerar um acréscimo de vida útil de 1 ano. São as normas contábeis que foram incorporadas pela legislação paulista e por outras legislações, prevêem esse requisito de acréscimo de 1 ano. No caso especificamente, o laudo, embora muito bem feito, ele apresenta exclusivamente, como dito pelo Dr. Cláudio, a vida útil das peças. Peças, exclusivamente, elas não são ativos imobilizados. Elas são ativos imobilizados à medida que se incorporam aos ativos imobilizados. O motor, por exemplo, pode ser simplesmente uma peça ou um ativo imobilizado quando incorporado a uma máquina de grande porte. Nesse sentido, o fiscal juntou, o auditor fiscal juntou no processo os CIAPs, em que o contribuinte informa o creditamento na proporção de 48 avos dessas peças e que supostamente foram incorporadas aos ativos. Porém, esses CIAPs estão incompletos. Alguns campos que identificam, por exemplo, o próprio ativo em que foi incorporado a peça ou parte adquirida, está em branco. Então, fica a dúvida se realmente aquela peça foi incorporada naquele ativo que é citado no laudo pelo contribuinte. Então, nesse sentido, eu estou pedindo para complementar o laudo e também para que esclareça e aponte definitivamente qual que foi a aquisição ou qual foi o acréscimo de vida útil do ativo imobilizado e não da peça que foi incorporada ao ativo imobilizado. Tá? O CPC, das normas contábeis, exigem essa escrituração, inclusive
No caso aqui, lógico, já ressaltando mais uma vez, a gente não está aqui tarifando prova, né? Só essa prova é capaz de comprovar esse fato, mas as normas exigem esse tipo de escrituração, e para mim, para que fique claro que realmente essas peças foram incorporadas e que geraram esse acréscimo de pelo menos 1 ano ao ativo imobilizado, não se fiquem, como disse o Dr. Cláudio, que apenas em ilações. Me parece até bastante plausível que uma peça com 40 anos de duração agregue um valor ou uma vida útil de mais de 1 ano ao imobilizado. Porém, isso deve ser documentado, seja através da contabilidade, que para mim é a linguagem competente para estar definindo isso para o direito tributário, mas também, claro, um laudo muito bem elaborado, de forma idônea por um técnico habilitado pela questão, também serviria como fundamento. Porém, não há essa informação nos autos. Por isso, estou convertendo em diligência para que apresente a complementação do laudo e também a escrituração dessas informações que seriam exigidas na medida em que o SIAP veio incompleto. Né, foi informado de forma incompleta. Esse é meu voto, presidente. Perfeito, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto e ficou bem clara a explicação, o esclarecimento, vou acompanhá-lo. Doutor Ramon, parabéns pelo voto, eu também vou acompanhá-lo. Tá? Também parabenizo pelo voto, doutor Ramon. Achei que foi muito detalhada a sua análise do caso. Realmente é um caso diferente daquele anterior, que no primeiro momento também me pareceu que fosse alguma coisa mais parecida, e acompanho pela diligência, doutor Ramon. Obrigado, doutora Daniela. Doutor Tiago, alguma consideração, comentário? Apenas parabenizar o doutor Ramon e sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado. Então, vamos encerrar os debates. O doutor Ramon já registrou o voto. Verificando o quórum. Eu aqui dei uma travada, tá, doutor Samuel? Tá. Agora foi. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Então, doutor Cláudio, como já mencionado, todos registraram o voto acompanhando o doutor Ramon pela conversão do julgamento em diligência. Entendido? Parabenizo também o doutor Ramon pelo brilhante voto. Bom dia a todos e ótima sessão. Obrigado, doutor Cláudio. Bom dia. Bom dia. Então, encerrando o julgamento do AIM 41.31.811, São Martinho S.A. Na sequência, temos um recurso de ofício de relatoria da doutora Daniela, cujo autuado é Harald Indústria e Comércio de Alimentos S.A., é o AIM 41.34.840, e temos a presença do doutor Vitor de Luna Paz. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia, doutor Samuel, doutora Daniela, doutor Ramon, Faisal, doutor Tiago e demais presentes. Bom dia. A doutora Daniela trouxe voto ou vamos ouvir só a sustentação oral? Não, doutor Samuel, farei apenas o relato do processo e vamos ouvir a sustentação oral. Trarei o voto numa próxima oportunidade. Perfeito. Então, doutor Vitor, a doutora Daniela faz a leitura da acusação, das acusações, e na sequência o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Doutora Daniela, com a palavra. Bom, acredito também que aqui caiba, talvez, doutor Samuel, mas depois veremos, a sustentação pela representação fiscal, já que é um recurso de ofício, não é? Mas aqui temos um auto de infração de 4 itens de acusação. O autuado entendeu pelo pagamento das infrações número 1, 3 e 4, permanecendo em julgamento apenas a infração de número 2, de deixar de pagar o ICMS
por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas modelo 55, relacionadas no anexo 2, referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e erro na aplicação da alíquota. As operações de saída tratam-se de venda para fora do Estado, São Paulo, a não contribuinte. As operações identificadas pela falta de informação de inscrição estadual do destinatário, inclusive com confirmações em consulta ao Sintegra, e pelo lançamento do CFOP informado 6.107, 6.111 e 6.910, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Quanto basta para e aí o processo é recurso de ofício, o julgador monocrático entendeu pelo cancelamento da acusação inicial. Perfeito. Obrigado, doutora Daniela. Com a palavra, o doutor Vitor. Parece que a câmera do Dr. Vitor travou. Parece. Está congelada, né? Vamos aguardar. Será que ele chegou a ouvir o relato? Doutores? O doutor Vitor voltou. Tudo bem? Conseguiu ouvir, doutor Vitor? Eu consegui ouvir, aí eu caí justamente na hora que ela estava finalizando o relato. Peço desculpas, eu estava ingressando pelo celular, mas acabei voltando pelo computador. Peço desculpas. Tudo bem, acontece, Imagina. não tem problema. Então vamos pode lá. iniciar a sustentação. Então, bom dia a todos e a todas novamente. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Travou só. Eu travei? Travou de novo. Travou. Talvez desligar a câmera, né? Talvez se desligar a câmera melhore. Doutor, se me permite. Voltou. Pode desligar a câmera, sem problema. Tá pelo celular agora, acho que Senhores, me ouvem? Sim. Sim. Pode iniciar. Senhores, me ouvem? Sim, perfeitamente. Talvez o Não senhor não consigo esteja... ouvi-los, eu vou tentar entrar novamente pelo sistema. Tá bom, estamos aguardando. Dr. Vitor? Acho que o fone de ouvido dele deve estar no computador, né, pelo jeito. Agora sim. Tá no mudo, Dr. Vitor. Os senhores conseguem me ouvir? Agora sim. Dr. Vitor, a sugestão nossa, se estiver intermitente, é fechar a câmera. Eu vou tentar fazer uma última tentativa. Peço realmente desculpas, é realmente totalmente imprevisto. Vamos lá. O que eu havia colocado no início da minha fala, quando foi interrompida a conexão, diz respeito ao fato de que eu queria ir um pouco além do teor da própria acusação fiscal para dizer que houve uma série de desdobramentos de ordem processual que acabam impactando, em nosso sentir, a validade do próprio ato de constituição do crédito tributário originário. Por quê? Como bem colocado pela juíza relatora, a doutora Daniela, a acusação fiscal diz respeito a uma falta de recolhimento de ICMS, essa é a premissa do auto de infração lavrado na origem, no pressuposto de que teria havido um equívoco na adoção de base de cálculo e de alíquota em operações interestaduais destinadas a não contribuintes. E aqui a gente tem uma série de remessas interestaduais, de fato, para diversos estados. E o que adota como premissa o agente fiscal de rendas autuante quando da lavratura do auto de infração, no que concerne ao item 2, que é o único realmente ainda em discussão, posto que os demais itens de infração haviam sido pagos e liquidados à vista. E sobre tal questão não há qualquer sombra de dúvida. Pois bem, diz o fisco, no auto de infração originário, que deveria ser aplicada a alíquota interna de ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes. Então, ele cobra uma diferença de imposto, uma diferença de ICMS, entre a alíquota interna de São Paulo, que é de 18%, e a alíquota que o contribuinte teria aplicado nestas remessas interestaduais, e imposto destacado nestas notas fiscais. Então, são alíquotas de 7% ou de 12%. Então, ele cobra esta diferença. Então, o que chama a atenção na largada, e nos chamou a atenção na época, diz respeito ao fato de que os fatos geradores se deram nos anos de 2016 e 2017, quando já estava vigente a emenda constitucional número 87 de 2015, produzindo plenos efeitos. Logo, nas remessas para não contribuintes em operações interestaduais,
nos anos de 2016 e 2017, por óbvio que a alíquota aplicada não era a alíquota interna. Então, se trata de um erro, em nosso sentir, bastante grave da acusação fiscal originária, que fez com que nos insurgíssemos via apresentação de impugnação para atacar, rebater os dizeres do crédito tributário constituído no auto de fração e imposição de multa. Daí é que a DTJ opta por converter o julgamento em diligência, a fim de que o próprio autor do feito, o agente fiscal de rendas autuante, pudesse se manifestar sobre este argumento de que, olha, houve um equívoco, e o fiscal, naquele momento, se manifesta para dizer, de fato, eu errei, porque autuei com alíquota interna, mas, por outro lado, o contribuinte deixa de recolher o diferencial de alíquotas para parte dessas operações que eu cobrei na origem. Então, veja, tinha um auto de fração que cobrava, a título de principal, R$ 337.109,18 de ICMS, na premissa originária de que a alíquota seria interna, que, em nosso sentido, é totalmente contrário aos ditames da própria emenda constitucional número 85 de 2015, e quando a DTJ converte diligência, o fiscal muda as diretrizes do auto originário para cobrar de FAO, mas sequer lavra, doutora Daniela e demais, ela sequer lavra um termo de RET-RAT. Simplesmente ele se manifesta para dizer, olha, estou deixando de cobrar 337 mil, vou passar a cobrar 74 mil, que diz respeito ao diferencial de alíquota para as operações cujo código não está correto. Então, o código da GIA correto para a operação de DIFAL seria ou bem o 00287 em GIA, ou bem o 00299. Ele aceita estes dois códigos e passa a dizer, para as operações autuadas na origem, em relação às quais o código utilizado pelo contribuinte não foi o 00287, ele tampouco o 00299, estou cobrando uma diferença, um residual, então daquele montante de origem de 337 mil, ele reduz o auto para 74 mil. E aí, então, é que nós nos manifestamos diante do resultado da diligência para dizer, não, veja, não pode desvirtuar o objeto do lançamento. Mas ainda que assim não fosse, venho aqui para dizer, mesmo em relação ao residual de 74 mil, os valores estão recolhidos. E eu não só estou fazendo a prova de que os valores estão recolhidos, como, de fato, utilizei no que tange a esta diferença nas notas fiscais do CFOP 6.107. Ou seja, eu não usei, de fato, para estas operações residuais de 74 mil o código 00287 na GIA, não usei o código GIA 00299, mas usei o CFOP nas notas fiscais e as GARES estão anexadas fazendo tal prova, atestando que se trata de venda de produto industrializado no estabelecimento destinado a não contribuinte. Logo, resta mais do que claro de que, não obstante não tenha sido utilizado o código propugnado pelo próprio agente fiscal de rendas autuante, ele se trata de um imposto recolhido, ainda que válido fosse o auto. Veja, o auto não é válido, porque não há cobrança de DIFAL. O auto versa sobre a alíquota interna, então ele sequer fez um RET-RAT. De todo modo, por conservadorismo, por medida de cautela, fizemos a defesa neste tocante. Daí é que a DTJ, novamente, converte em diligência. Segunda conversão de diligência. O fiscal vem e fala, é verdade, eu não havia pesquisado o CFOP 6.107. Contribuinte, por outro lado, erra ao colocar o código que não seria o correto, tem um viés e um caráter de descumprimento de obrigação acessória, que, por outro lado, não é escopo do auto. Logo, eu fiscal de rendas autuante, cancelo mesmo a diferença. Então, eu aceito as diferenças que o contribuinte trouxe dos 74 mil reais. Então, eu cancelo o auto, exonero a íntegra do crédito tributário. Daí é que a representação fazendária, frente ao recurso de ofício interposto, apresenta o seu parecer, propugnando pela manutenção desta diferença. Ou seja, é própria premissa da própria representação fazendária de que não há mais que se discutir o valor cobrado na origem do auto, de 337 mil. A Fazenda sustenta os 74 mil são devidos porque eu não aceito a utilização do CFOP 6.107. E, neste sentido, nós tecemos considerações em sede de contrarrazões ao recurso de ofício
deixando muito claro alguns aspectos. O primeiro deles, como eu havia adiantado, é absolutamente nulo o auto de infração, posto que em descompasso com a realidade das operações praticadas e em descompasso com os ditames, repito, da própria emenda constitucional número 87 de 2015. O fiscal, ao apresentar uma mera manifestação com uma nova planilha, mesmo naquela primeira diligência, e ignorando que ele mesmo confessa isso na sua segunda manifestação, que ele não havia pesquisado o Código 6.107. Quando ele percebe, frente à nossa manifestação, que ele não havia efetuado tal pesquisa, é que ele vai e cancela ele mesmo o próprio trabalho por ele elaborado. Seja como for, nos parece evidenciado que o próprio fiscal reconhece, ainda que de maneira tácita, que o auto é nulo. Muito embora ele tenha o cancelado por razões de mérito, vale dizer, restou comprovado pelo contribuinte a regularidade da conduta por ele adotada, porque ainda que de FAO se tratasse, o que não era o caso do auto de origem, o contribuinte comprovou por A mais B que não só houve o destaque do ICMS da operação interestadual, como foi recolhido também o diferencial de alíquotas, tudo isso demonstrado por meio das GARES e das próprias notas fiscais com a posição do CFOP 6.107. Então, o auto é nulo, ainda que não fosse nulo, as operações estão devidamente comprovadas, o imposto está recolhido, o fiscal reconhece. Há de argumentando, caso se entenda que aquela nova manifestação do fisco, que se deu em 3 de maio de 2001, configura um novo auto de infração, como se RET-RAT fosse, o que não é o caso, mas ainda que assim fosse considerado, há que se falar em decadência parcial do crédito tributário, no que tange ao período compreendido entre janeiro e abril de 2016, ponto que a intimação, repito, da lavratura do auto se deu no dia 3 de maio de 2021, caso, por óbvio, no esforço interpretativo, se entenda que aquela manifestação do fiscal, frente à primeira conversão em diligência levada a efeito no bojo da DTJ, configurasse um novo lançamento de ofício, o que não foi o caso também. Então, de todo modo, as vertentes das nossas contra-razões ao recurso de ofício são absolutamente direcionadas a uma, e para finalizar as minhas ponderações, para demonstrar a nulidade do auto, a duas, para demonstrar que, ainda que nulo não fosse, o imposto está recolhido mesmo para a diferença de 74 mil, e porque demonstrado por meio da inserção do Código CFOP 6.107, que se trata de venda de produto industrializado no estabelecimento destinado a não contribuinte. Então, com essas considerações, eu termino a minha exposição e me coloco à disposição do senhor para propugnar pela manutenção da decisão proferida pela DTJ, que reconhece a regularidade da conduta levada a cabo pelo contribuinte autuado, Harold. Muito obrigado, senhores, me coloco à disposição. Obrigado, doutor Vitor, parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, a doutora Daniela. Bom, obrigada, doutor Vitor, pela objetividade aí, pela clareza da sustentação oral. Eu gostaria, doutor Samuel, se possível, de ouvir a representação fiscal. Em especial, ficou para mim uma questão, se aqui não estamos diante de uma alteração de critério jurídico, doutor Thiago, quando ele muda o entendimento do fiscal, apesar de que achei também que a decisão de piso não é tão clara. Então... Doutora Daniela, colegas, eu entendo, e a representação entende, né, que da seguinte maneira, o processo administrativo tributário, ele acaba fazendo esse tipo de filtro, entendeu? Num momento, se tinha a impressão, vamos dizer a impressão, né? Mas se tinha uma linha de raciocínio. E com os argumentos e questões trazidos pela autuada, viu-se que, em parte, ela tinha razão, mas que ainda, em parte, acatando os argumentos dela, né, acatando os argumentos dela que não estavam no início, né? Então, acatando os argumentos dela que não estavam no início, é que se chegou a um outro valor, né? Então, eu entendo, doutora, que não é uma mudança de critério jurídico. Nós estamos diante da ampla defesa e do contraditório. Lavra-se o auto, apresenta-se a defesa, analisa-se
os argumentos, né? Aquilo que é acatado, se acata. Aquilo que deve permanecer no auto de infração, permanece, né? É isso que nós costumamos fazer aqui, né? Na questão de corrigir o auto e na questão de nem exigir além do que deve ser exigido do contribuinte, mas também de não deixar de arrecadar aquilo que deve ser arrecadado para o Estado. Perfeito, doutor Thiago. Doutora Daniela, mais algum esclarecimento? Não, tá Colegas? claro, doutor Samuel. Eu vou pedir para o doutor devolver o processo para mim e trarei o voto em seguida. Perfeito. Então, doutor Vitor. Professor Samuel, eu queria tirar um esclarecimento, doutor Vitor, Claro. por gentileza. Obrigado. Por favor. Doutor Vitor, a alegação do senhor é de que houve alteração de critério jurídico de lançamento. Então, só para entender, eu estou lendo aqui a acusação inicial e depois a manifestação de diligência. Então, o fiscal ele cobra integralmente pela alíquota interna, R$337 mil, e após as apresentações de alegações, ele cobra a parcela do Estado de São Paulo nos termos da emenda constitucional. É isso? Exatamente, ele passa a cobrar, como em 2016 a gente tinha aquele critério de repartição ainda da ADCT, do artigo 99, então para 2016, né? Então para a regra transitória, que trazia para 2016 os 40% destinados a São Paulo, tá, e mais os 60%. Então ele passa a cobrar não mais a diferença com base na alíquota interna, que era o auto de origem, e quando dá resposta à diligência, ele passa a cobrar o DIFAL, né, correspondente à repartição devida ao Estado de São Paulo. Ele não cobra o ICMS que deixa de ser destacado e etc. Ele cobra só o DIFAL, porque eu estou remetendo para não contribuinte e eu sou um contribuinte. Então, ele cobra os 40%, os 60%, mas apenas na parte em que não inserido o código 00287 e o 00299, que é a tese fazendária, né, justamente do 6.107. E nós sustentamos justamente o que a doutora Daniela havia colocado e que o doutor Thiago rebateu, que é a história da alteração do critério jurídico somente para você poder produzir efeitos em relação a fato gerador posterior ao advento da nova orientação. Entendido. Obrigado, doutor Obrigado. Vitor. É assim, doutor Ramon, só para pontuar, né, realmente a situação aqui ficou delicada, porque na acusação ele fala em erro de base de cálculo, e depois ele vem questionando o erro de alíquota e a questão da DIFAL, que não consta da acusação. Mas também esse não é o motivo da anulação no piso. Está em evidência, né, a discussão sobre se é nova incidência, o DIFAL, enfim. E o doutor Faisal conhece aí o nosso posicionamento, doutor Faisal, sobre isso. Mas eu queria esclarecer se era realmente isso mesmo. E vou aguardar o voto da doutora Daniela e provavelmente vou me manifestar nesse processo também. Obrigado, presidente. Tá bom. Doutora Daniela, a acusação ela fala das duas coisas, né? De erro na base de cálculo e erro na aplicação da alíquota, né? Isso. Fala das duas coisas. Então, mas aí depois ele vem pedindo a DIFAL, que aí já não é nem a falta de pagamento. Não seria nenhum. É o diferencial de alíquota. Entendi. São coisas distintas. Uma coisa é a base de cálculo, uma coisa é a alíquota aplicável na operação, outra coisa é o recolhimento do diferencial de alíquota. São três coisas distintas. E a DIFAL não consta da inicial, por isso eu fiquei com dúvida realmente do processo. Eu não trouxe o voto porque realmente, assim, eu estava fazendo o voto num sentido, depois mudei de ideia. Porque, de fato, a DTJ, de fato, não anula o auto por vício de mudança de critério. Ela anula por razões de mérito, de fato. Perfeito. Eu vou guardar o voto. Não, eu ia concordar com o doutor Ramon e com a doutora Daniela, agora que ela complementou a questão de FAO, mas vou aguardar o voto da doutora Daniela. Parabenizo o colega pela sustentação oral. Agradeço. Vou aguardar. Entendi. Então, o processo volta para o relator, certo, doutora Daniela? Perfeito. Então, doutor Vitor, o processo é devolvido para a doutora Daniela e assim a gente encerra o julgamento do AIN 41.34.840, Harald Indústria e Comércio de Alimentos S.A. Obrigado pela participação, doutor Vitor. Se quiser continuar com a gente, fique à vontade. Muito obrigado a todos. Eu peço licença para me retirar em razão de um compromisso previamente agendado. Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Temos na sequência um recurso de ofício de minha relatoria
cuja autuada é Electrolux do Brasil S.A., é um AIN 4136639. Temos a presença de dois patronos, que é o Dr. Douglas Oderizzi e Dr. César de Andrade. Acho que é o Dr. César que está aqui com a gente. Bom dia, Dr. César, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me ouvem? Perfeito. Imagem e som, perfeito. Eu não trouxe o voto, eu gostaria de ouvir a sustentação oral. Acredito que o senhor vai fazer a sustentação oral, é isso? Sim, sim. Perfeito. Então, eu faço a leitura da acusação e aí, na sequência, o senhor tem 15 minutos para a produção da sustentação oral. São 2 itens de acusação, sendo que mesma natureza, a mesma acusação, que é crédito indevido relativo a um lançamento que foi feito no campo 57 da GIA e questionado pelo fisco para comprovar a origem dos créditos, o contribuinte sustenta que houve o depósito judicial de tais valores no âmbito do mandado de segurança número tal. Em primeira instância, o AIN foi julgado insubsistente, né? Então, por isso que vem em sede de recurso de ofício. Então, de novo, doutor César, eu não trouxe voto, gostaria de ouvir a sustentação oral, já que não é um caso corriqueiro, não fico com certa dificuldade aqui de entender a origem desses créditos, e especialmente pelo fato de que um dos fundamentos aqui adotado na lavratura do AIN é o fato de que o FR autuante menciona que, em consulta com a Procuradoria-Geral do Estado, tal depósito não restou confirmado, né? Então, com a palavra, doutor César, para a sustentação oral. Obrigado, bom dia a todos. O caso, ele deveria ser simples, na minha opinião, mas nada acaba sendo simples. Eu acredito que principalmente por uma manifestação no pós-recurso de ofício, que acabou embolando um pouco aí o meio de campo. A acusação fiscal, na verdade, exige o ICMS decorrente, que é objeto da discussão do mandado de segurança. Houve o depósito judicial no curso do processo, pois a sentença de primeira instância havia sido desfavorável, e a concomitância entre os feitos é patente. Assim, o auto de infração, o único fundamento dele é o de que o depósito não foi comprovado. Não foi comprovado justamente por essa manifestação da PGE. A Electrolux, que é autuada, apresentou os comprovantes dos depósitos, apresentou os extratos, né, e a memória de cálculo demonstrando que o valor exigido aqui, na verdade, ele bate na vírgula com o que foi declarado em GIA, que foi depositado. Só que a Procuradoria, na manifestação, informou que não conhecia os depósitos. Não conhecia porque a Electrolux fez os depósitos sem pedir autorização expressa para o juiz, como lhe permite, inclusive, a jurisprudência do STJ. O depósito é uma faculdade do contribuinte, não é uma obrigação. Então, o contribuinte pode, a qualquer momento, fazer o depósito para suspender a exigibilidade, e assim fez a Electrolux. Como não havia autorização expressa ou pedido expresso nos autos, a Procuradoria disse que não conhecia o depósito. Apesar de todos os comprovantes que foram apresentados, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração, poderia ter solicitado informações para o Banco do Brasil para saber da existência da conta, se o saldo ainda estava lá presente, enfim, mas foi lavrado o auto de infração com esse fundamento, de que o depósito não foi comprovado, e subsidiariamente a autoridade disse que, ainda que o depósito não tivesse sido comprovado, ela poderia ter lavrado o auto de infração, porque o depósito só suspende a exigibilidade do crédito, e a suspensão pressupõe que haja o crédito. Então, o crédito poderia ter sido constituído e o depósito faria a suspensão da exigibilidade. Então, esse é o fundamento da acusação fiscal, esse é o fundamento do auto de infração.
foi apresentada impugnação em que foi reiterada a comprovação dos depósitos. Foi apresentado que a autoridade fiscal não poderia ter lavrado auto de infração porque já estava suspensa a exigibilidade, e outros motivos. A PGE foi ouvida novamente, né? Confirmou o objeto do mandado de segurança, e no curso aí da pós-impugnação houve a decisão favorável em definitivo para contribuinte no mandado de segurança, com o trânsito em julgado certificado nos autos do mandado de segurança e cuja prova foi trazida aqui no processo administrativo. Considerando todos os fatos e a concomitância entre os feitos, a delegacia de origem julgou insubsistente o auto de infração. Pois bem, aí como, vamos dizer, razões adicionais, a representação fiscal se manifestou e tentou desvincular o auto de infração do mandado de segurança. Como teve o trânsito em julgado, a discussão não deveria mais existir. Então, a representação fiscal, para tentar salvar o auto de infração, fez argumentações adicionais. E aí nós apresentamos contra-razões ao recurso de ofício, apontando, primeiramente, que está havendo uma inovação, a violação ao artigo 146 do CTN. A representação fiscal está trazendo novos fundamentos jurídicos que não foram objeto do auto de infração, o que viola o 146 do CTN e a legislação estadual que regula o processo administrativo, que os artigos 33 a 38, que, enfim, o auto de infração, quando ele é lavrado, a discussão jurídica está posta, ela vai versar sobre os motivos da acusação fiscal, e foi isso que foi julgado, né, pela DTJ. Não poderia agora a representação fiscal tentar trazer motivos novos para tentar salvar o auto de infração. Além disso, demonstramos que a concomitância é patente. Basta ver os relatórios anexos ao auto de infração, em que é feita referência expressa ao mandado de segurança. Os valores lançados foram na vírgula o que consta a GIA da contribuinte, ou seja, o valor lançado foi o que a Electrolux declarou ao fisco. Foi demonstrado que esses valores lançados em GIA correspondem na vírgula com os valores depositados. Nas GIAs também são feitas as referências ao mandado de segurança. A forma como isso foi informado na GIA jamais foi objeto de questionamento pela autoridade fiscal. Se isso deveria ter sido lançado como outros créditos, que foi o que foi feito pela contribuinte, ou se deveria constar em outro campo da GIA, e de qualquer forma não tem prejuízo nenhum para o fisco, na medida em que, se a ação fosse julgada improcedente, caberia a conversão em renda dos depósitos, e a Electrolux poderia fazer o estorno desses créditos, e o crédito tributário seria quitado com a conversão em renda. Como teve o trânsito julgado favorável ao contribuinte, os outros créditos permanecem e a contribuinte levantou os depósitos. E aí, inclusive, as manifestações da PGE no curso do processo corroboram a concomitância e a realização dos depósitos. Posteriormente, a PGE disse e confirmou que os depósitos foram levantados pela contribuinte, que ela concordou com o levantamento dos depósitos em função do trânsito em julgado favorável. E ela disse que aí ela usa algumas frases para dizer que, olha, o auto de infração não é objeto do mandado de segurança. E a representação fiscal usa isso como fundamento para tentar desvincular uma coisa da outra. Mas tudo isso precisa ser analisado dentro do contexto dos fatos. O auto de infração não é objeto do mandado de segurança pelo puro e simples motivo de que ele é posterior ao ajuizamento da ação. Então, por razões óbvias, eu não poderia discutir o auto de infração num mandado de segurança que era preventivo, e o auto de infração foi constituído posteriormente. E a razão do desconhecimento dos depósitos da PGE se deu unicamente porque a Electrolux se valeu da sua prerrogativa de fazer o depósito sem comunicar expressamente aos autos, sem pedir autorização para o juiz. O que não quer dizer que os depósitos não foram efetuados, eles foram comprovados
e a própria Procuradoria concordou com o seu levantamento posteriormente no processo, o que já pressupõe, então, que o depósito foi efetivado. Enfim, são essas as ponderações que eu queria apresentar. Agradeço o tempo aí para expor o caso. Como dito, a questão deveria ser simples, é a concomitância, o processo administrativo está exigindo os valores discutidos no mandado de segurança, perdão, e o mandado de segurança foi resolvido favoravelmente a contribuinte com trânsito em julgado, e o crédito tributário deve ser, portanto, extinto. Agradeço novamente e fico à disposição aí caso haja alguma dúvida. Perfeito, doutor César. Agradeço a sustentação oral. Para mim ficou mais clara a questão, justamente porque eu tinha algumas dúvidas, mas agora ficou bem posta. Dirimiu as dúvidas que eu tinha, e gostaria de saber dos meus colegas se querem algum esclarecimento ou podemos encerrar. Presidente, eu tenho um esclarecimento. Primeiro, quero parabenizar o doutor César. Uma das coisas que a representação alega é que não haveria uma memória de cálculo das notas fiscais que compuseram o valor, né, do crédito, as notas fiscais de saída, porque tudo é relativo a uma redução de base de cálculo que foi revogada porque não foi, e aí não foi observada a anterioridade nonagesimal, né? Então, seria um crédito para anular aqueles débitos da saída. Perfeito. Existe uma memória de cálculo, que o senhor mencionou alguma coisa de memória de cálculo e a representação falou que não tem, né? Então, é só para esclarecer, doutor. Não, a memória de cálculo foi feita para comprovar os valores depositados, né? Mas não... Tá. Os outros créditos, eles foram lançados justamente para constar na GIA os valores correspondentes à redução de carga tributária da anterioridade, nesse período da anterioridade. Então, se discutia que uma redução de base de cálculo não poderia surtir efeitos imediatos, né? Então, a diferença entre a carga tributária com e sem redução de base de cálculo é o objeto desses outros créditos lançados em GIA. Que, como eu tinha dito, em momento algum, a forma como isso foi lançado na GIA foi questionado pela autoridade no auto de infração. Isso veio a ser suscitado unicamente nas razões que acompanharam o recurso de ofício, que seria essa inovação do lançamento. A questão não é de um crédito de CMS de notas de entrada. Esses outros créditos foram lançados unicamente em decorrência do mandado de segurança, que é o que consta na GIA, né? Isso está expresso na GIA. A gente até nas contrarrazões do recurso de ofício, a gente cola as telas demonstrando isso, e os anexos do auto de infração também fazem a referência expressa ao mandado de segurança. Então, tudo indica e demonstra e comprova que o que se está discutindo é o crédito que foi objeto de discussão judicial. E aí o auto de infração foi lavrado para constituir o crédito tributário, que estaria depositado e com exigibilidade suspensa, mas a autoridade não comprovou o depósito pela manifestação da PGE. Acho que a manifestação da PGE que talvez tenha causado esse transtorno. Se a manifestação da PGE tivesse sido mais assertiva para a autoridade, ela teria talvez mais a segurança de corroborar o depósito. Apesar de que, como dito, foram apresentadas todas as provas dos depósitos, os comprovantes, os extratos, os cálculos demonstrando que o valor que está na GIA corresponde exatamente ao que está depositado. Enfim, a autoridade fiscal poderia, com base nesses documentos, atestar a veracidade dos depósitos. Mas, em função da manifestação da PGE, que foi meio vaga, aí ela lavrou o auto. Exato. Ok, doutor, obrigado. Presidente, Oi. Só para finalizar, eu lendo assim à primeira vista esse auto, eu fiquei
com uma noção assim de um paralelo mais ou menos com os casos de Drogaria São Paulo, que já passaram e muito por esse tribunal, né? Em que o contribuinte tem uma ação judicial que é ganha, tal, mas a gente não consegue fazer uma vinculação de operações com aquilo que ele se creditou, né? Então, eu entendo que isso é fundamental para esse caso. De repente, o senhor vai poder analisar, claro, né, uma diligência para o contribuinte, esclarecer quais as saídas que compuseram, porque esses créditos, eles são relativos às saídas, né? Uma forma, vamos dizer, de estornar o débito das saídas, né? Então, eu entendo que, de repente, pode ser feita uma diligência nesse sentido para entender, né? A gente sabe que, até nesse caso que eu citei, da drogaria, a gente fez diligências, essas diligências não tinham operação, não voltaram concluídas, né? Mas pode ser que aconteça nesse caso, né? Então, é esse paralelo que eu acabei fazendo. Existe a ação judicial, essa ação é ganha, né? Mas a gente ainda não consegue fazer aquela casamento, operação por operação, para chegar no valor final e falar, ok, ele tinha razão, né? Só isso. Essas são minhas considerações. Obrigado. Obrigado. Mais alguém ou podemos encerrar? Eu estou satisfeito, doutor Samuel. Satisfeito, presidente. Parabéns, doutor César. Estou satisfeito. Obrigado. Doutora Daniela? Estou satisfeita, doutor Samuel. Parabenizo o patrono pela sustentação, doutor Samuel pela análise. Perfeito. Então, doutor César, estou devolvendo o processo para a minha relatoria e ele volta para uma próxima sessão. Perfeito? Perfeito. Agradeço, boa sessão, bom dia para vocês. Obrigado, doutor César. Bom dia. Então, encerrando o julgamento do AIM 4136639, Electrolux do Brasil. Processo devolvido para o relator. Registrando a sustentação do doutor César. Sustentação registrada e o processo devolvido. Temos o último processo. Nossa, eu voltei aqui agora para a pauta e o Harald está com situação não iniciada. E a gente devolveu para a doutora Daniela, né? É isso que eu ia alertar agora. Vou fazer novamente. E teve a sustentação oral ainda, né? Doutor Vitor. Tem que ver se está registrada e o que aconteceu. De qualquer forma, está gravado, né? Sim. Não, dá para registrar agora, né? Se não tiver Não, registrado, registra agora, não. tudo bem. Não prejudica que o que foi feito foi gravado. Exato. Registrado. E devolvido para a doutora Daniela. Senhor presidente, pela ordem. Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Desculpe a intromissão de supetão. Eu pedi a ordem para tratar de um assunto específico, embora não tivesse incluído na pauta dessa colém da Câmara, porque o processo ele estava sob os cuidados de um outro colega, mas é o auto de infração 409.206.3 da relatoria do Dr. Faisal. Eu estou pela recorrente Montarte Industrial.
Tá, Então, mas esse pedi a processo não palavra está só. pautado hoje, né? Certo, Não, sim, não é pautado hoje, não. sim. Hoje só o Flor Pinos da minha relatoria. E o que o senhor gostaria de mencionar? É que eu tenho intenção de fazer sustentação oral nesse caso, né, pela recorrente, Montarte, e quando, acho que o senhor Joaquim enviou, ele mencionou isso daí, mas como eu acabei acompanhando a última sessão onde esse processo estava pautado, salvo engano, dia 31 de março, e eu percebi que havia uma intenção do Dr. Faisal de ouvir os representantes da empresa, né, o patrono constituído. Então, eu acabei diligenciando junto a essa secretaria do tribunal para solicitar a minha inclusão aqui e poder me habilitar para poder me manifestar nesse sentido. Mas, Entendi. de qualquer maneira, se acaso, naturalmente, isso não for possível, eu aceitarei a decisão do tribunal ou espero, né, a inclusão Não, é na pauta. possível, sim. Eu só quero relembrar, doutor Faisal, esse caso o senhor trouxe para a sessão e não trouxe voto, foi isso? Isso. Foi a sessão anterior ao feriado, né? Foi a Exatamente. última sessão que tivemos aqui. Eu trouxe o processo, não tinha voto, eu ia ouvir a sustentação oral, mas não houve comparecimento na sessão para a sustentação oral. Perfeito. E o Então, doutor Rafael, processo foi devolvido para o relator e não agendei ainda, não concluí o voto para devolver. perfeito. Então, doutor Rafael, eu sugiro que faça a solicitação formal no processo, ainda que não possa ter passado, eu não sei exatamente como é que isso funciona no EPAT, caso tenha passado essa fase, protocolar uma petição manifestando pelo interesse da sustentação oral e acompanhar o processo. E no dia que o doutor Faisal trouxer o voto, será dada a oportunidade para o senhor fazer a sustentação oral, perfeito? Perfeito, senhor presidente, agradeço aí a atenção de todos aqui, e me coloco à disposição. Peço licença para me retirar, então. Perfeito. O Obrigado. Rafael já está habilitado como patrono? Exatamente, doutor Ramon, estou sim, estou. Perfeito. Eu acredito que pelas intimações será possível acompanhar. Ok. Mais uma vez agradeço a atenção e a paciência de todos. Desejo um excelente fim de semana. Bom dia, obrigado. Obrigado, Imagina, doutor Rafael. eu que agradeço. Bom dia. Bom, vamos para o último processo, é um processo de minha relatoria, OAIN 4147522, cuja autuada é RG Guido e não tem pedido de sustentação oral e nem para acompanhar. Eu já vou disponibilizar meu voto, então, iniciando os debates. É um processo que não tem alguma complexidade, é matéria conhecida de todos aqui e entendo que seja questão de prova. É uma única acusação de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. O trabalho fiscal tem origem na constatação, uma pesquisa que foi feita pela fiscalização no banco de dados da Secretaria da Fazenda, e verificou-se que no período a que se refere o AIN, que é de 2017 a 2020, o total dos valores relativos às entradas de mercadoria representa menos de 5% do total dos valores atinentes às saídas, ou seja, detectou-se um volume muito superior de saídas quando comparada com as entradas. Então, diante dessa constatação, o fiscal apurou falta de pagamento do imposto, né, por recebimento desacompanhado de documentação fiscal, aplicando levantamento fiscal e a responsabilidade por solidariedade. Começo o meu voto, então. A meu ver, a acusação está claramente descrita, inexistindo qualquer vício ou deficiência quanto à descrição da infração e fundamentação do AIN. Trago aqui os esclarecimentos quanto à aplicação
do levantamento fiscal com base no artigo 509, que é o caso aqui dos autos, e começo a enfrentar, logo depois do parágrafo pois bem, eu começo aqui a enfrentar a tese defendida pela recorrente. Então, a tese defendida pela recorrente consiste basicamente em refutar o IVA adotado pelo fisco para encontrar o custo de aquisição das mercadorias recebidas sem documentação fiscal. A fiscalização, como não tinha as entradas, ele parte das saídas, aplica o IVA do setor, desconta devoluções, serviços tomados, enfim, para encontrar o custo de aquisição dessas mercadorias tidas como desacompanhadas de documentação fiscal. E a tese do contribuinte basicamente, refutar que esse IVA adotado pela fiscalização não pode ser praticado aqui no caso, porque o lucro real, a margem de lucro real que ele pratica, ele contribuinte, é muito superior. E ele sustenta isso com base numa informação de que o produto fabricado por ele é diferenciado, né? Mas, como dito aqui, ele fica tão somente no campo das alegações, cita um produto especificamente que é Comedouro UF, que, segundo ele, apresenta 406,25% de margem de lucro, e isso está as folhas 543, para dizer o seguinte, olha, aqui eu demonstro que essa margem de lucro desse produto é 406, então logo o IVA adotado pelo FR autuante é muito menor que a margem real. E aí eu enfrento. Que ele não comprova essa margem de lucro real. Além disso, esse produto, como bem apontado pela fiscalização, ele teve uma comercialização no período de apenas R$18 mil. Então, assim, não é, ainda que se considere a margem desse produto como de 406, ele não é representativo no universo da autuação. Entendo que caberia a ele recorrente comprovar esse custo da mercadoria, e não trouxe nenhuma prova, então ficou só na argumentação. Tem um outro caso também, um outro argumento que ele utiliza, que é que essa acusação de recebimento com base no levantamento fiscal é mera suposição. E aí eu digo que não, analisando os autos, não se trata de suposição, para mim ficou bem evidenciado. Na manifestação fiscal também é bem importante, eu cito 2 vezes a manifestação fiscal, porque ali o FR autuante, inclusive, ele traz uma cronologia das operações. E, olha, a empresa começou a operar, né, teve inscrição concedida em maio de 2017, e de maio a setembro de 2017, a recorrente realizou saídas de mercadorias que totalizaram 723 mil, sem que, contudo, constar o registro de nenhuma compra nesse período. A primeira compra escriturada data de 25/9/2017, as folhas 525. Então, para mim, ficou bem evidente a prática da infração. Eu digo que a presunção do levantamento fiscal é passível de ser afastada, mas desde que venham aos autos prova de eventual erro, inconsistência adotada nessa técnica de autuação. Então, não tem nada nos autos que possam evidenciar esse suposto erro. Então, lá no final, com efeito, tendo em vista que a recorrente, por figurar como adquirente das mercadorias, violou o artigo 203 e atraiu a aplicação do artigo 11, inciso 11 todos do regulamento. Não assiste razão ao fisco, motivo pelo qual voto pela procedência do AIM. Não é caso de súmula 10 revisada, porque os juros começaram a ser aplicados a partir de janeiro de 2018, fica evidente no DDF, as folhas 4, e no tocante à multa, foi aplicada de acordo com a legislação vigente, não há que se falar em sua ilegalidade nem em seu efeito confiscatório. E também tem aquele argumento de atualização da base da multa, também afasto. Então, por todo exposto, dispensando-se qualquer consideração adicional, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto. Fiquem à vontade para questionar, para avançar na discussão.
Presidente, vou acompanhá-lo. Parabéns pelo voto. Obrigado, doutor. Ramon. Doutor Samuel, eu também vou acompanhá-lo. Parabéns pelo voto, viu? Obrigado. Parabéns. Não me acompanha, doutor Samuel, terminando a leitura aqui, mas acredito que não tem nenhuma consideração, não. Ele tem a questão dos juros para ser reduzida ou não? Não, porque passou, os juros começaram a ser aplicados a partir de janeiro de 2018, então, Ok. já na nova regra, né? Tá bom. Perfeito. E eu cheguei digo no isso final do voto. e aí digo isso no voto para que não haja nenhuma dúvida. Não haja dúvida. Tá certo, obrigada. Graças ao apontamento da representação fiscal. Ficou bem claro ali. Ficou fácil. Também parabenizo, presidente, pelo voto. Vejo que é um caso aí que o fisco fez um bom trabalho. Os argumentos da autuada são bem, assim, entre aspas, desesperados, assim, tentando se esquivar da autuação, mas o trabalho fiscal foi muito bem elaborado. Então, e o seu voto apenas corroborou e enfatizou os principais pontos aí do trabalho fiscal. Exato. Eu achei que o fiscal ele foi bem objetivo, assim, ele foi exatamente no ponto, né? Não tergiversou, ele encontrou exatamente o problema e deixou bem clara a situação. Sim. Perfeito. Então, já registrei meu voto pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento e estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram, acompanhando o meu posicionamento. Então, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento, mantém-se a decisão de primeira instância. Então, com isso, encerro a votação e julgamento do AIN 41.47.522, cujo autuado é RG Guido. O julgamento encerrado. Com isso, podemos encerrar a sessão. Estou aguardando aqui voltar para a tela da pauta. Então, todos os processos com situação encerrada. Peço para o Oswaldo encerrar a sessão. Antes, declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 14 de abril de 2023. Agora sim, Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.